50 segundos para 6 horas. Você pode dobrar o seu joelho, você pode levantar as suas mãos. Nós vamos orar nesse momento. Foi nesse horário, ou quase um pouquinho antes, que quando Deus fez o primeiro homem, todos os dias, na viração do dia, ele descia e dizia: Adão, eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, como Paulo desejava te conhecer acima de todas as coisas, nós desejamos te conhecer. Faz comigo essa oração nesse fundo musical que é linda e extraordinária. Não segundo a religião, não segundo Pai as nosso tradições, que estais no mas nós céu, desejamos saber quem tu és. santificado seja o teu Desejamos nome. conhecer o teu coração, Pai. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E podemos falar que O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Deus, eu me levanto as minhas mãos para ti, o único, ó Deus, ó verdadeiro, o Deus forte. O Senhor é o Deus forte. O Senhor é o meu Abba. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa ajuda. O Senhor é o nosso consolo. O Senhor tem sido socorro bem presente. perda todas as coisas. Amor de nossa vida. O conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Nós estamos aqui para te louvar, Senhor, para te adorar, Para poder te conhecer. para te glorificar, para te bendizer, Teus prazeres, Deus, para te agradecer, para te engrandecer, te conhecer na íntegra, para Senhor. dizer até aqui me ajudou o Senhor. Conhecer o teu coração e ver Até aqui ajudou o Senhor este homem que me ouve nesse momento, essa mulher, esse moço, essa moça, o adolescente, o junior, a criança. Este que vai ouvir mais tarde, 9 horas da noite, quando a multidão pode te ouvir, Senhor, que já trabalhou, já correu, já labutou. Senhor Deus, unge aquele que me ouve agora, o que me ouvirá daqui a pouco, mais tarde, amanhã, no decorrer ainda dessa semana. Deus de maravilhas, Deus de maravilhas, Deus que só faz maravilhas. Toca-me, toca-nos para ti, me atraia para ti, Senhor, mais. Me unja, nos unja. Estamos precisando de um carinho de pai. Precisamos de um carinho de pai. De um beijo do pai. Senhor, coloca-nos em teus braços nesse momento, em teu colo. E nos ensina, Senhor. E nos unja. E nos unja. Quero saber, queremos conhecer mais e mais de ti. Senhor, leva-nos às águas profundas. Já não nos basta mais os pés, os artelhos, os joelhos, os lombos. Deus, leva-nos às águas profundas. Leva-nos a um amor por ti profundo, a um conhecimento, a uma obediência, a uma entrega total a ti, Senhor.
Senhor Deus, unge essa pessoa que está aí dizendo: Senhor, eu não sei orar. Mas ela sabe falar. O Senhor está diante dela agora para ouvir o seu clamor. Meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, unja esta pessoa que está agora diante do Senhor, não diante de mim, diante do Senhor. Toca ele, toca ela, toca com o seu amor, Senhor. Essa pessoa que não se perdoa, Deus. Eu vejo pessoas que não se perdoam hoje. Perdoa. Perdoa. Cura. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Quando nos arrependemos de todo o coração e deixamos. Senhor Deus, perdoa esta vida. Abrace essa vida. Abraça essa moça, Deus, ore a paz. Abraça essa esposa, essa mãe, este pai. Abraça esse jovem que vai ouvir esta oração e não vai ter força para sair para o caminho mau, para a noite em trevas. Deus Todo-Poderoso, toca. Tira esse medo. Esse medo que esse principado Pan colocou. Oh, principado da morte, das trevas, da escuridão, do medo. Quem é você? Em nome de Jesus, entrega esta pessoa agora. Essa pessoa que tem medo de escuro. Essa pessoa que tem medo de ficar só. Essa pessoa, Deus, que está me ouvindo nesse momento e que tem medo de ficar só, de não se casar, que tem medo da solidão, que vive em depressão. Deus Todo-Poderoso, opera. Cura essa pessoa agora, cura, 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 cura. Tira essa dor de cabeça forte. Tira essa insônia. Tira esse nervosismo. Tira essa síndrome de pânico. Chega de susto. Vai embora. Em o nome de Jesus. Entra cura. Entra libertação. Entra paz. Senhor, é tanta síndrome. Senhor, é bipolar, é síndrome de borderline. Senhor, acaba com tudo isso hoje. Deixe-vos a paz. Não foi isso que o Senhor disse? É o que diz a tua palavra. Shalom. Jeová, shalom. Yahvé, shalom. Shalom para essa vida. Shalom para esse coração. Shalom para mim, para todos nós. Começa a queimar, Senhor. Começa a queimar, começa a descer uma unção sobre essas pessoas agora. Começa a descer uma unção nos ossos. Uma unção nos nervos. Uma unção no sangue. Uma unção nas juntas. Uma unção da cabeça aos pés, desça sobre ti agora. Toda a escuridão da tua mente, do teu coração desapareça agora, segundo a minha palavra. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, coração acalme. Trabalhe com paz. Rins sejam tocados agora, curados, limpos. Fígado seja curado agora. Toda maldição nessa coluna direita agora. Senhor Deus, neste momento tem anjos. Anjos nesta casa, anjos entrando em cada casa agora. Deixe os anjos do Senhor tocar em ti agora.
Tocar na tua coluna, endireita a coluna deles. Passe as asas na coluna. Passe as asas nos ossos, nos nervos, no sangue, nas juntas, nos pés, nos braços, na região do pescoço, na região lombar. Vai tocando com unção de cura agora. Cura em nome de Jesus. Recebam cura em nome de Jesus. Recebam cura em nome de Jesus. Senhor, desça a tua unção sobre essa carteira de trabalho. Senhor, toda praga sobre essa pessoa. Toda dor de pai, mãe, autoridades que passaram na tua vida. Deus está quebrando toda praga, toda palavra errada, numa hora de dor errada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, um milagre aconteça nessa fotografia, diante desta oração, essas fotografias, essa água receba o mover da unção, a unção de Deus, a unção do Todo-Poderoso, a virtude, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cânceres, morra nesse momento. Seca, em nome de Jesus. Todo mal, toda alergia, em nome de Jesus, vai embora agora. Vai embora toda dor, da cabeça aos pés. Recebam cura, recebam paz, recebam alegria. Feche os seus olhos e receba. Receba a presença dos anjos aí, operando em nome de Jesus. Receba cura, libertação, receba paz, receba portas abertas, revelação, toca na sua mente, revelação chegue para você, chegue no seu espírito a revelação de Deus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba. Enxerga todo o mal indo embora. Enxergue Jesus e seus anjos perto de você. E tome posse. Em nome de Jesus. Amém? E toma esta água agora, queridos. Envie essa oração para quem Deus te revelar. Na oração, eu enxerguei uma moça chorando sozinha dentro de um quarto. Se você enviou a oração para essa pessoa foi curada, gostaria muito de ouvir o testemunho. Pessoas com medo. Não temas. Crê somente. Ele está com você. Ele está aqui comigo. Viu? Eu quero compartilhar a palavra com você. Abra a tua Bíblia, querido, se você quiser aí, Marcos 5, se não ouça, né? Marcos 5, do 21 ao 40. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Nós vamos falar sobre isso hoje. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Tendo Jesus voltado de barco,
para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Se você for estudar o contexto disso, ele vinha da terra dos Gerazenos. Ele liberta um homem completamente perturbado, endemoniado, e a multidão diz, e chega para ele, principalmente os proprietários daquele lugar, e diz para ele: vai embora. O senhor aqui está dando prejuízo. Nós aqui estamos com medo do senhor, não queremos o senhor aqui. De um lado do lago, de Genezaré, de Quinerete, de Tiberíades, ele é maltratado. Mas quando ele chega a Cafarnaum, é impressionante isso. Uma multidão está esperando por ele, com alegria. Assim foi a vida de Jesus nessa terra. E a Bíblia diz, queridos, que enquanto ele estava à beira do mar, então chegou um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Esse homem não era qualquer pessoa, para você entender. Esse homem era chefe de uma sinagoga. Esse homem, porque o chefe da sinagoga, ele era uma pessoa de muita influência. Um homem que conhecia os 613 mandamentos para os judeus. Um homem um deles que construiu a sinagoga. Um homem que pregava a palavra, que explanava a palavra. Um homem que aconselhava, que ensinava. Um homem que ao mesmo tempo, você pode estudar sobre os chefes da sinagoga naquela época, ele era juiz. As pessoas vinham, traziam seus problemas para ele, e ele, conforme a Torá, as leis de Deus, ele aconselhava, ele emitia sentenças. Ele também foi prefeito de Cafarnaum. O prefeito era aquela pessoa que administrava toda aquela cidade, ou aldeia, no caso aqui, porque Cafarnaum quer dizer aldeia de Naum, casa de Naum. Por quê de Naum? Porque líderes judaicos, porque se crê até hoje que o túmulo do profeta Naum está naqueles, ali, por ali. Isso é o que se crê até hoje. E a Bíblia diz que nos tempos de Jesus, quem cuida da casa de Naum, da aldeia de Naum, é Jairo. Então, ele era o chefe da sinagoga, ele era juiz, ele era prefeito, ele administrava todo aquele lugar, e todo o dinheiro que entrava, era um homem muito justo, porque ele cuidava, ele sabia das necessidades do povo, ele administrava para o bem comum. Então, se houver algum líder político que me ouve nesse momento, que Deus te ajude, que Deus te unja, que Deus unja o nosso Brasil nesse momento. Porque política é isso, é a arte, né, de se governar para o bem de todos. Para o bem de todos. Não é para um só ou para alguns, é para todos. Ele era o senhor prefeito e ele era também sacerdote, embora ele não poderia fazer sacrifícios, mas era ele que cuidava dos louvores, da adoração e da palavra. Então, ele construiu uma sinagoga, queridos, que eu estava estudando sobre ela um tempo atrás, que, segundo os historiadores, ela tinha 3 naves, ela tinha 3 auditórios. E quando a gente vai lá também, o guia mostra isso. Ela tinha o lugar dos homens judeus, o lugar das mulheres judias e o lugar dos gentios.
Não era o dos gentios, não era um lugar de muita honra, mas eram muito bem recebidos, podiam ofertar, sustentar aquele lugar, eram abençoados, podiam participar das reuniões. E Jairo tem uma menina. Vamos ver o que ele fala para Jesus, queridos? É esse o Jairo que eu estou falando, que dirigia a sinagoga, a segunda sinagoga maior de Israel naquela época. Depois do templo, era maior é aquela de lá. Um homem que dirigia uma cidade, que eu estava estudando alguma coisa a mais sobre Cafarnaum, que tinha uma base militar, como falei ontem, que tinha uma alfândega, tanto que Jesus chama Mateus, da coletoria de impostos, que tinha um porto, um pequeno porto, e que era o centro da indústria pesqueira naquela época. É para lá que Jesus vai. E o homem que dirige essa cidade, um dos homens, ou o maioral deles, ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha conhecimento bíblico, ele era da alta sociedade, de Cafarnaum e redondezas. Mas ele também passa por um grande problema. A Bíblia diz, filhos, que quando Jesus está saindo do barco, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Eu acho interessante, porque ele reconhecia quem era Jesus. Eu sou isso, eu sou aquilo. A Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. E lhe implorou insistentemente, olha o desespero de um pai. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor. Quem está morrendo aí na sua vida e na sua casa? Fique calmo. Ele acaba de chegar. Ele está no barco do teu coração. Ele está andando contigo nesse momento. Minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Tá bom, então vamos. Eu acho tão bonito esse Deus, que ele não é um intrometido, você me entende? Ele é muito educado, ele é muito sério, ele é competente. Mas quando a gente precisa dele, ele está ali. O espírito dele ainda está aqui na terra, filha. Então pode contar com ele. Pastor, eu acho que é muito tarde para mim, para Jesus me amar, me perdoar. Ainda não. Porque o arrebatamento, filha, não aconteceu. O arrebatamento é algo assim que Deus virá e nos tirará desse lugar. Arrebatamento, ato de arrebatar, de tirar com violência. Não aconteceu ainda. O Espírito de Deus está na terra. Ele está aqui por causa da noiva. Ele está aqui por causa da amada de Deus. Uma grande multidão o seguia. Você vê que ele já vinha de uma batalha. E ele sai do barco, de um lado mal recebido, mal despedido, vamos dizer assim. Mal recebido e mal despedido. E do outro lado, bem recebido. E a multidão comprimia ele, exprimia ele. E ali estava uma certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Queridos, só uma mulher que já passou por isso aqui sabe o que é isso aqui. Porque existe um ciclo forte, uma menorragia e existe uma hemorragia. E estudando sobre essa mulher sobre algum tempo atrás,
A Igreja Católica diz que o nome dela é Verônica. Verônica, é. No livro apócrifo de Pilatos, vamos ver se eu acho aqui para vocês, aqui. Segundo a tradição lá, o nome dela foi Serápia, segundo a tradição. Segundo a tradição católica, o nome dela foi Verônica, que é a Santa Verônica. Segundo o livro apócrifo de Pilatos, o nome dela foi Berenice. E a tradição diz que quando ela tinha 14 anos, que ela teve o ciclo, já começou o processo hemorrágico. Nada pôde ser feito para salvar esta pessoa. E se a tradição estiver certa, naquela época, quando a mulher ficava impura, eu quero falar isso para você. Se ela fosse casada, ela tinha que ser separada do marido. Durante o ciclo, mesmo normal, ela não podia encostar no marido, ela não podia encostar no filho, ela não podia encostar em nada, porque aonde ela tocasse assim, ó, tocasse assim, aquilo que ela tocasse, no que ela tocasse, ficava impuro. Então ela não podia dormir na mesma cama do esposo, não. Ela não podia tomar banho no mesmo banheiro, no mesmo, não. Ela era separada, mulher naquela época. Ela era separada da casa, dos familiares, dos objetos. Ela não podia entrar de maneira nenhuma numa sinagoga. Não. Ela não podia ficar perto de ninguém. E eu estava estudando há um tempo atrás que eu não sei se, eu tenho certeza que é mais ou menos isso. Naquela época, havia um lugar que as mulheres eram levadas. A mulher era afastada de toda a casa e de toda a família, e tinha um lugar que era um lugar onde elas ficavam. Ah, sim, me lembrei. O Arraial das Impuras. Me lembrei. Ela ficava no Arraial das Impuras até que ela fosse curada, até que ela passasse por uma cerimônia de purificação e ela pudesse voltar para casa. Então, se a tradição estiver certa, só para você entender, se ela ficou mocinha aos 14 anos e ela nunca mais voltou para casa, ela tinha 26 anos, essa mulher, quando ela se encontrou com Jesus. Me desculpe falar, uma moça. 2 meninas precisando de um milagre. Uma com 12 anos, começando a vida. Porque qual é o momento que a menina fica mocinha? 12 anos. No máximo 14. Se passar disso, é preciso já um médico cuidar. Uma com 12 anos à beira da morte, começando a vida, e a outra com 26 anos, que perdeu tudo, que não pôde ser curada, e que estava longe de tudo e de todos. Mas de alguma maneira, veja bem, ela ouviu falar de Jesus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, filhos, e ouvir a palavra. E o ouvir da palavra de Deus. Pastora, guarde um tempo no seu dia para a palavra, para a oração. Você vai ver o quanto a tua fé será fortalecida, tocada, movida, e os milagres que Deus vai fazer.
E aqui, o que a gente lê aqui? Eu tenho que colocar o tempo todo, né, amados? E aí, quando ele disse, minha filhinha está à beira da morte, o que você espera que Jesus, alguém, faça por você? Dá licença, dá licença, dá licença. Vamos lá resolver o seu problema. Por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. E uma grande multidão o seguia, e ali estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Tudo. Então, quer dizer, essa menina vinha de uma família próspera. Um rico está à beira de perder uma menina de 12 anos e uma moça que perde tudo, uma mulher que perde tudo. Vamos repetir aqui, só para você entender. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Ela não tinha mais nada. Ela não tinha mais nada. Mas em vez disso, ao invés de melhorar, ela só piorava. Em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, olha, ela ouviu falar de Jesus. Chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu santo manto. Vou repetir para você. Quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava assim, se eu tão somente tocar o seu manto, aleluia, ficarei curada. Pastora, mas então ela não podia chegar em Jesus, cumprimentar ele? Não. Presta atenção no que eu vou dizer. Aquela mulher, no meio da multidão, daquele estado, ela corria o risco de ser apedrejada, de ser morta. Só para você entender como era o lado ritual de pureza naquele tempo. Então ela conhecia a palavra. E aí de repente ela falou, mas ela pensou com ela, vou só tocar nos... Ela tocou na franja do manto de Jesus. Esse manto é um talit, é um manto de orações. No que ela tocou, pastor? Ela tocou numa coisa chamada tzitzit. Ela tocou no tzitzit. Ela toca ali. Que homem é esse? Ela não tocou na mão dele, que ela não podia. Ela não tocou nos braços dele. Ela não pôde abraçá-lo. E ela toca na franja do seu manto. E quando ela toca, filhos, olha para mim. Oh, aleluia. Algo sai de Jesus. E aquela hemorragia de 12 anos seca para imediatamente. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre daquele sofrimento. Como assim livre? Livre da dor, meus filhos. Livre do peso. Aquilo já devia estar tudo inflamado dentro dela. Meu Jesus. Sabe quando você opera? Só uma mulher sabe quando alguém tira o útero dela, os ovários. O pós-cirúrgico, né? A dor que é. Ou então antes disso, quando o médico olha para ela e diz, como é que você está aguentando, filho? Essa mulher soube quando Jesus a tocou, quando ela tocou na franja, olha, e ela ficou curada. A fé dela é tão grande que ela dizia assim, eu não preciso tocar nele, não. Só tocar aqui, ó. Na franja dele eu toco nele. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Olha só. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Quem tocou em meu manto?
Oh, quem tocou em meu manto? Quem tocou? Aí, olha o Jairo lá, a filha morrendo, quase morrendo, desesperado. Na cor do Jairo, coração do Jairo. E Jesus, quem me discípulos muito educados, né? Os discípulos de Jesus era gente muito boa. Responderam os seus discípulos: o senhor não está vendo que a multidão aglomerada, te espremendo, nos empurrando, nos segurando, e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas aí Jesus, olha só, mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Ele procurou. No meio da multidão, Jesus me achou. Aleluia! No meio da tua casa, Jesus te olhou. Sabe quando alguém diz assim, esse aqui não vai dar grande coisa? Vai sim. Vai sim. Confia nesse Deus. Deus tem muita coisa ainda para eu viver, para você viver. Amados, por 40 anos eu pastoreei. Quando eu senti que era a hora de eu parar, que Deus falou para mim, agora eu tenho outras coisas para a tua vida, eu parei. E o homem que ficou no meu lugar não queria ficar. Chorava e dizia, não quero ficar. Eu dizia, você é o homem que Deus escolheu. Você, agora é com você. E quando eu comecei a ministrar, irmãos, eu estava ministrando nas igrejas de Deus, operando maravilhas, sinais criativos, eu nunca tinha visto aquilo, eu fiquei maravilhada. Veio essa pandemia. E olha o momento que eu estou vivendo aqui agora de emoção com vocês. A última palavra ainda é a dele, a meu respeito e a teu respeito. Viu? Não temas não, tá? Não temas. Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés. E tremendo de medo, de ação, tremendo de medo. Ela sabia o risco que ela estava correndo ali. Ela estava correndo o risco de morte, gente. Tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Porque ela estava diante da verdade, daquele que disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ela conta para ele toda a vida dela. Então ele lhe disse, filha, não é mais mulher. Filha, filha, filho, filha, tua fé te curou. A tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Vai em paz e fique livre. Quer dizer o seguinte, tem cura, o problema pode voltar. Com Jesus não, ele falou assim, fica livre. Você está liberta deste mal. Você está liberta desse espírito de enfermidade. Você está liberto dessa maldição. Você está liberta dessa maldição no teu corpo, filha. Coisa linda, Jesus. Coisa linda. Esse Jesus me encanta. Sabe, amados? Esse Jesus me encanta. Esse Jesus é demais. Maravilhoso demais. Enquanto Jesus ainda estava falando, olha só. E eu já era ali do lado dele. Enquanto Jesus parou, já foi atender a mulher. Enquanto Jesus ainda estava falando, algumas pessoas da casa de Jairo, do homem mais poderoso da Galileia, um dos mais, mas de Cafarnaum era. O dirigente da sinagoga, dirigente, aquele que dirigia a sinagoga, está aqui, ó, na minha Bíblia. Sua filha morreu.
senhor Jairo, senhor prefeito, senhor juiz, sacerdote espiritual dessa sinagoga, sua filha morreu. Não precisa incomodar mais o mestre, deixa ele em paz. Como é que ele se comportou nessa hora? Eu acredito que ele emudeceu. Ele parou. Não fazendo caso do que eles disseram. Olha o que eu falei para vocês ontem, o que é uma pessoa que ele está acima de palavras humanas, de circunstâncias humanas, de disse-me-disse humano. Irmãos, saia desse nível de Adão. Saia desse nível chamado terra, carne, alma. Oh, coisa linda, Jesus. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Em outras Bíblias é a mesma coisa, está escrito: não temas, crê somente. E não deixou ninguém segui-lo. Tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida que é para nós. Toma cuidado para quem você fala dos seus sonhos, da sua vida pessoal. Meus amores, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Pastora Solange. Então, Jesus era assim, Deus é assim. Deus tem os seus. Ele sabe quem ele pode falar ou não falar. Você sabia que muitas vezes você fala de um sonho e alguém por inveja rouba o teu sonho? Você sabia disso? Você sabia que no Oriente Médio as mulheres esperam 3 meses quando o feto já está certinho, bonitinho? Tem outros lugares que eles esperam 5 meses até que a criança esteja bem formada, fora de risco, para contar que está grávida. Por que nós temos essa pressa? Por que a gente tem tanta pressa em falar? Falar o que o outro falou, que a gente nem viu. Meu pai ensinava uma coisa pra gente, filhos, que mesmo aquilo que a gente vê, mesmo aquilo que eu puder ver e ouvir, eu não posso comentar. Por que a gente fala tantas vezes, filha? Nós temos que tomar muito cuidado. Uma das coisas que Deus mais me ensinou na vida foi fazer o jejum do silêncio. Eu amo a minha solitude. Eu não sou solitária. Eu amo viver a sós com Deus, ouvir o barulho desse mar. Eu amo. Há 40 anos atrás eu disse para Deus: um dia permita que eu seja arrebatada do lado do mar, ou que eu morra do lado do mar. Quero ouvir tua voz, Senhor. Quero sentir a sua presença. Quero ter visões e revelações extraordinárias. Você não tem noção como Deus age na natureza. Eu prefiro o silêncio, a solitude, do que uma conversa que não edifica. Você é aquilo que você atrai. Pastora, a partir de hoje você vai atrair muita coisa boa na sua vida. Mas eu vou te dar alguns segredinhos, meu amor. Fique mais quietinho. Cuidado para quem você fala as coisas. Confia nesse Deus.
Às vezes a mamãe liga para mim, a minha filha arrumou um servicinho, tá trabalhando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Minha mãe fala assim, filha, você tá sozinha aí, filha? Você tá sozinha aí, filha? Não, minha mãe. Eu tô muito bem acompanhada, minha mãe. Já sabe que tem hora que eu até tropico nos anjos aqui. Quando você tem Deus, filho, você tem a presença de Deus. Alguém esses dias falou assim para mim, para terminar, né? Falou assim para mim, pastor Solange, eu fiquei sabendo que para tentar a vida da gente, cada um de nós tem um bicho ruim perto de nós. Aí eu falei, pois é, mas é falta de conhecimento na sua vida, filha. Por quê, pastora? Porque se o inimigo tem um, para quem é do Senhor, ele manda 7. Não se preocupa não. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não dá brecha para ele, fecha as brechas. Fecha as brechas. Não fica remoendo o passado, não. Quem vive de passado é museu. Você não é museu. Você é filho do rei, você é filha do rei, Jesus. Aleluia! Né? Pensa nisso. Isso é muito importante. Se valorize. E valorize as pessoas que Deus colocou na sua vida. Também é muito importante. E fale pouco e certo. Pastor, como é uma pessoa sábia? Ela é muito observadora. E ela fala pouco. Mas quando abre a boca, aleluia, não é verdade? A Bíblia diz que aqueles religiosos lá, ele falou, vocês não vão me seguir não. Não aceitou, pastor? Ele falou, fiquem todo mundo aqui, só me acompanha Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço só. Todo mundo chorando, gritando. Como o povo gosta de gritar, né? Eu não sei, eu tenho comigo que... Cuida da pessoa enquanto ela está viva. Ame-a. Respeite-a. Sabe? Tenha paciência com ela. Esses dias eu falei para minha filha aqui, filha, se um dia eu não tiver mais valia alguma, por acaso, você vai gostar de mim mesmo assim? Você vai cuidar de mim do jeito que você cuida hoje? Ela falou assim para mim, não, eu cuido da senhora. Se precisar, dou até banho. Eu falei, poxa. E vai chegar um dia na vida da gente, né? Que as pessoas não podem amar a gente pelo que a gente tem, pelo que a gente pode fazer. Pense nisso, filhos. Pense nisso, respeito do teu pai e da tua mãe. É muito sério isso, gente. As pessoas chegam na beira do caixão e desmaiam e gritam. Não. Vamos cuidar enquanto está vivo. Vamos amar, vamos respeitar. Para que a gente possa chegar lá e dizer até breve. Mas aqui não tem até breve, não. Aqui não, vou terminar, hein? Tenha um pouquinho mais de paciência aí comigo e envie essa palavra para todo mundo que você conhece mais um pouco. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Irmão de Tiago. E aí, pastor, o que aconteceu? Meu filho, minha filha, o que me contaram aqui, o que Marcos está me contando aqui, eu vou te contar, tá? Você conta para todo mundo, por favor. Que quando chegou na casa do dirigente da sinagoga, devia ser uma das mais bonitas de Cafarnaum, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Olha, alta voz, olha, mais alto que a nossa voz, né? Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço? Por que esse barulhão, esse lamento todo? Gosto dele. Esse é o cara, esse foi o cara aqui. Por que todo esse alvoroço, esse lamento? A criança não está morta,
Ela está dormindo. E aí, pastora? Mas todos começaram a rir de Jesus. Mas eles não estavam chorando? Irmãos, tem um choro que não dá para engolir, né? Tem um choro que não dá para engolir. Sabe que as pessoas... Nossa, não tem lágrima, né? Nossa, que coisa, gente. A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Rir. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Gostei dele. Esse é o cara para mim. Pode sair, todo mundo. Não, nós estamos... Pode sair. Não, vamos fazer chá. Sai. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos. Antes de trabalhar na vida da menina, Deus trabalhou na vida do Jairo. E depois na vida da mãe, da esposa dele. Tudo começa pelos pais. Sabe como é que eu aprendi que Deus era bom? Que meu pai era muito bom nessa terra. Eu chorei por ele. Minha mãe nem sabe. Deixa eu contar para vocês. Eu chorava tanto pelo meu pai. Eu conheci o vale da depressão por causa da morte do meu pai, ué. Ele trabalhava numa siderúrgica, uma panela, que eu nem sei o tamanho dessa panela, de aço fervendo, derretido, cai sobre a cabecinha dele, gente. E aí, pastor? E aí que eu passei anos chorando por ele. Meses. E eu tinha uma coisa comigo que eu tinha que falar com ele. Eu tinha que falar com ele. 3 vezes por semana. Eu morava longe de um lugar em Jacareí chamado Avareí. E eu saía chorando. Chorando, literalmente. Da José Bueno, da Nossa Senhora de Fátima. Ia conversar com o papai lá no cemitério. Oi, pai. Benção, pai. Cheguei. Quando foi um dia, eu olhei, não tinha ninguém. Falei, nossa, então tem que andar rapidinho, né? Porque o cemitério vai fechar, acho que 5 horas, 6 horas. Então tem que sair logo. Mas eu precisava ficar ali pelo menos 40 minutos com meu pai, ué. E eu estava conversando com ele, dizendo, pai, não está fácil sem o Senhor. Mas eu já estava começando a ir para a casa de Deus. De repente, irmãos, uma voz gritou do meu lado, assim, como se eu pudesse ouvir aqui, ó, muito audível. Eu sou o seu pai. Eu levei um susto assim, olhei, falei, gente do céu, não tem coveiro aqui, não tem ninguém que cuida desse lugar. Falei, quem está falando? Mas uma paz de repente encheu meu coração, meu espírito. E Deus falou assim, a partir de hoje, eu sou o teu pai. Eu sempre fui, mas você vai me conhecer e me reconhecer a partir de hoje. Acredite se você quiser, o direito é seu. Não sou contra quem vá. Eu nunca mais voltei ao cemitério. Eu nunca mais fui chorar pro papai. Porque o papai do céu entrou na minha vida e disse, agora é a minha vez de ser teu pai. De cuidar de você. E quando o papai foi embora, eu tinha 12 anos. Irmãos, eu nunca mais chorei. Eu nunca mais chorei pelo meu pai. Chorar de dor, de depressão, de sofrimento, não. Saudade, sim. Meus irmãos, para terminar, eu quero dizer para você que ele entrou com o pai, com a mãe e com aqueles discípulos que estavam com ele. E entrou onde estava a criança, tomou a mão da criança, olha só, pegou a criança pela mão. Olha o que Jesus fez, porque naquela época não podia tocar em morto, o religioso não tocava em morto. E ele pega a menina pela mão e diz, Talita cumi, que significa menina, eu te ordeno, eu lhe ordeno, levante-se. E a menina, deitadinha, foi abrindo o olhinho, olhando para Jesus e se levantou com ele. E se sentou na cama. E aí Jesus, presta atenção nisso. E de repente ela, 12 aninhos, começou a andar. E isso deixou todo mundo assim, ó. Hã? Como?
não estou entendendo, né? Como diz as menininhas, não estou entendendo. E isso os deixou atônitos. E deu ordens expressas para que não dissessem nada para ninguém. Mas assim também não tem jeito, Jesus. O Senhor ressuscita uma criança e não tem jeito de se calar nessa hora. Ainda falou assim, ó, dá alguma coisinha para ela comer. E as carpideiras, aquelas mulheres que eram pagas para chorar, que quando Jairo chega lá com a menina, as profissionais do choro, que chamavam-se naquela época, eu chamo até hoje, né? Carpideiras, estavam chorando. Eu tenho certeza absoluta que quando elas viram essa menina ressuscitada, sentada, comendo e andando, e no meio da multidão, eu tenho certeza que elas disseram, esse homem é de Deus. Esse homem é Deus que se fez carne. Esse homem é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse homem está aqui hoje comigo e com você, através do Senhor Espírito Santo. Onde você estiver aí, dá para dar uma salva de palmas para ele? Dá para dar uma salva de palmas para ele? Dá para dizer só ele é Deus, só o Senhor é Deus? Aquele que disse, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Queridos, fica aqui o meu pedido a Deus, que cada vez mais mude a minha vida e a tua vida. Eu desejo que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Esse é o segredo. Um grande beijo da pastora Solange. Compartilha para todo mundo que você conhece. Fica na paz. Um beijo.